para falar sobre esse assunto é ele, Davidson Cavalcante. E aí, meu Como querido? é que você está? Desde Tá cedo bem? na labuta, né? Ô, mano, aqui é toda hora, papai. Conta pra mim esse assunto. Pois é, o senador Eduardo Braga pediu do governo federal, ele já tinha se reunido com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mas agora ele fez um pedido via Senado, e esse pedido é para que a reforma tributária, esse texto polêmico que está no Senado, ele possa realmente ser apreciado, ser discutido só após o processo eleitoral de outubro agora. Isso porque, na visão do senador, o texto veio da Câmara dos Deputados com uma série de inconsistências. Brunoso, é bom a gente explicar para o telespectador o seguinte: reforma tributária, gente, não só vai impactar no empresário, que pode ter aumento de impostos, pode ter carga tributária equivalente, pode pagar mais ou menos impostos. Isso também é no nosso bolso. Tem coisas aí nesse processo que vai impactar muito no preço daquilo que a gente vai pagar. É o caso da carne, é o caso do refrigerante, é o caso do arroz, dos produtos da cesta básica e uma série de outros fatores. E além de Zona Franca de Manaus. A gente sabe que o grande problema desse texto está em manter os incentivos fiscais que mantêm as empresas do polo industrial aqui no estado do Amazonas. Então o senador Eduardo Braga pediu para que o texto possa ser apreciado com mais calma depois das eleições ou até no primeiro trimestre, janeiro, fevereiro de 2025. Não é fácil você conseguir fazer uma reforma, Brunoso, que agrade todo mundo. Esse país é enorme, mas não é justo com o Amazonas retirar os incentivos da forma como o texto foi aprovado na Câmara dos Deputados. Só para fechar, uma fala que repercutiu muito em Brasília foi: os deputados federais tiveram a faca e o queijo na mão para melhorar o texto. Como agora a bola está com o Senado não pode dar bote errado, Brunoso. E olha só, a gente vai para outro assunto, porque o prefeito Davi Almeida reforça cumprir aí mandato na prefeitura após reeleito. Contudo, o prefeito não mirou a mão, e sim cidade como adversário a ser desidratado, né, ali no processo eleitoral. Inclusive, a gente entrevistou ele hoje de manhã na Rádio Norte FM, e ele falou que vai procurar o governador. Exato. E uma coisa interessante, essa pergunta que eu fiz, que foi uma pergunta nossa, eu acho que é fruto também do que o Brunoso falou, a credibilidade que o Grupo Norte tem, e o prefeito esteve hoje com a gente na Rádio Norte FM, a gente cedo tomou um café com o Davi Almeida, e ele falou isso aí, ele vai procurar o Wilson Lima se reeleito, que na visão dele o Wilson deve muito a Manaus, e não está fazendo mais que sua obrigação, e falou também da manutenção da prefeitura. Ele disse que não vai deixar o cargo de prefeito para concorrer ao governo do estado, até porque isso daí tem circulado como um zum das formiguinhas de bastidores da política. E fechando o que eu quero dizer aqui, hoje ficou muito claro quem é o adversário de Davi Almeida. Amon é o segundo colocado nas pesquisas, mas não é o Amon, é Roberto Cidade. Inclusive ele deu nome aos bois, falou que quem determina a oposição que ele sofre na Câmara de Vereadores, foi uma pergunta que eu fiz sobre essa dificuldade que ele teve hoje, aliás, que ele tem atualmente com os vereadores, ele vai nomear, ele ali dá nome aos bois, desculpe, e esse nome ele cita o Wilson Lima e Roberto Cidade. Logo, a gente está vendo que o prefeito de Manaus, que hoje deu para a gente esse bastidor, trouxe isso para a gente exclusivo, está mirando a máquina do Estado, e cada vez mais fica claro que o Davi Almeida está realmente rompido politicamente nesta eleição com o Wilson Lima. Agora, é interessante, hein? Porque o Amon não veio para a nossa entrevista, mas teve, acima de tudo, uma leitura de que o Amon hoje está em segundo, mas a preocupação com o Roberto vem também de desidratar um possível adversário que tem hoje uma estrutura forte, que é o Estado, e, claro, mirar o Amon, que pode ser visto aí como um adversário, não digo mais fácil, mas com muito mais tangenciamento, mais cascudo para combater em um segundo turno. Tá certo, então, professor, obrigado, viu? De nada, amigo. A gente volta a falar de eleições, porque a pesquisa demonstra a influência de Lula e Bolsonaro na disputa aqui na cidade de Manaus. Davidson Cavalcante, então, como é que tá isso aí? Pois é, Lula e Bolsonaro, que são as duas figuras políticas mais influentes do país hoje, podem sim ter um dedo aqui na capital amazonense. Lembrando que Manaus tem uma densidade maior, ou seja, uma influência maior de Bolsonaro. Bolsonaro, que venceu em 2022 aqui. E é claro que os dois nomes que estão ligados a essas figuras políticas, um é o Marcelo Ramos, que tem o apoio de Lula, e o outro é o capitão Alberto Neto, que tem o apoio de Bolsonaro. Até o momento, Brunoso, os dois não figuram entre os primeiros colocados.
mas a gente sabe muito bem como é que o eleitor olha também para dentro da sua casa. A gente tem visto uma associação de alguns candidatos a prefeito, ou à esquerda ou à direita, então sempre quando entra uma eleição municipal também, a gente pode perceber que a influência de nomes grandes da política podem aparecer. Lembrando que, só para fechar o comentário, Bolsonaro está com visita marcada para o dia 30 de agosto e subtende-se que é para apoiar Alberto Neto e dar um cutucão no Coronel Menezes, que é um outro nome aí da direita que tenta os votos bolsonaristas em Manaus. Tá certo, então esse foi os comentários de hoje que trazem repercussão na cidade de Manaus. Muito obrigado, viu? Até amanhã. Até amanhã de manhã na rádio. Com certeza. 6h30.